Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lei com Carel. Eu sou o Carel. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre a Lei Maria da Penha. Essa lei ela cai em vários concursos, parece não só para a Guarda Municipal, né, mas para vários concursos, Polícia Militar, Polícia Civil, não lembro se cai na PRF também. Enfim, ela é muito cobrada, né? E em todos os concursos da Guarda é certeza que vai ter ela. Então, essa aqui a gente tem que ser muito bom nessa lei, porque é certeza que vai ter pelo menos uma ou duas questões da Lei Maria da Penha, tá bom? Vou mostrar uma coisa para vocês antes de começar o vídeo, a atualização nossa do PDF aí. Os PDFs de leis inteiras, por exemplo, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, ECA, enfim, vão ter essa parte aqui agora, que é um resumo do da lei. Aqui então estão todos os pontos importantes da lei, certo? Ó, vocês podem ver que tem duas páginas, tá? Por quê? Porque é resumido, né? É só os pontos importantes. A lei, ela tem 11 páginas. O PDF tem duas. Então é bom para você, antes da prova, na véspera de prova ali, uma semana antes da prova, utilizar esse resumo, né? Vai ficar na descrição pelo valor de R$ 5. E vamos começar a lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse, então, é o objetivo dessa lei: coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Vamos para o artigo 2. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Artigo 3. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos. Todos esses direitos aqui: alimentação, educação, cultura, enfim. Parágrafo 2. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, que são esses. Artigo 4º. Na implementação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aqui, título 2 da violência doméstica e familiar, disposições gerais. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, o que a gente tem que entender desse artigo? Esse artigo 5º ele vai trazer que configura a violência doméstica e familiar qualquer ato que seja feito contra a mulher baseada no gênero, certo? Tem que ser baseado no gênero. Porque, por exemplo, como explicar para vocês, nem todo homicídio contra a mulher vai ser um feminicídio. Somente os homicídios que forem baseados no gênero, na condição de mulher, entendeu? Eu matei ela porque ela era mulher, certo? É isso. É isso que quer dizer esse artigo aqui. Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, certo? Vamos lá. E agora a gente vai para o inciso 1. É uma parte muito importante aqui que sempre cai nas provas também, tá bom? Aqui, ele vai trazer o conceito de âmbito da unidade doméstica, tá? E o que vai ser a unidade doméstica? É o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, quem não mora, mas passou a morar ou temporariamente está residindo ali, entendeu? Então, novamente, espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2. No âmbito da família. Ele vai trazer o que é o âmbito da família. O âmbito da família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui, nesses casos,
são locais em que pode ocorrer a violência doméstica, entendeu? Ó, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou qualquer relação íntima de afeto, tá? O que cabe a gente decorar aqui? Unidade doméstica, ela é o espaço de convívio permanente, tá? É isso que é a unidade doméstica. Aí aqui também, com ou sem vínculo, de pessoas com ou sem vínculo, inclusive as esporadicamente agregadas. Na prova, como que vai vir? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou consideram-se aparentados. Entendeu? Então ele vai inverter isso aqui. Então, entendam, unidade doméstica é o espaço, família é a comunidade, tá? É assim que eu tento decorar. Unidade, espaço, família, comunidade, tá? E aqui o inciso 3, independentemente de coabitação. Na prova eles invertem direto, dependendo de coabitação, certo? Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Ou seja, teoricamente, vale também para quem se considere mulher, entendeu? É isso. Mas para a prova levem o quê? Que independe da orientação sexual, tá bom? Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Aparece muito em prova também, tá bom? Que é uma violação dos direitos humanos a violência contra a mulher, tá? Capítulo 2, artigo 7. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. E isso aqui também, ó, são as duas partes mais importantes da lei, tá bom? Essa e essa. Então aqui, ó, formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? É isso que tá aqui. A gente vai para a violência física primeiro. Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Essa é a violência física. Psicológica. Qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, mediante ameaça, constrangimento, tá bom? Vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, limitação do direito de ir e vir. A banca cobra muito isso. Ah, tal pessoa está limitando o direito de ir e vir da mulher. É uma violência o quê? É uma violência psicológica, tá bom? Então, fiquem atentos com esses termos. Agora, a violência sexual é um pouco mais fácil. Como que vocês vão pensar na hora da prova? Teve alguma violência que foi relacionada a sexo, seja uso de preservativo, seja ah, o próprio sexo forçado, entendeu? Ó, eu vou ler para vocês, vocês vão ver. Qualquer conduta que constranja presenciar, manter ou participar de relação sexual, tá? Então, se tem a ver com relação sexual, vai ser violência sexual, tá bom? Ó, não desejada mediante intimação, ameaça, uso da força, comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, tá vendo? Sempre tem o sexo no meio. Impeça de usar método contraceptivo, force o matrimônio, gravidez ou aborto, prostituição, aqui ó, tá? Então, falou de sexo, violência sexual, é violência sexual, tá bom? Vamos lá para a violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, documentos pessoais, bens, valores, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, aquele homem que tá na casa da mulher, por exemplo, e aí ele briga com ela, ele não bate nela, só que ele quebra tudo. Ele quebra a TV, ele quebra o celular dela, isso já incorre na Lei Maria da Penha, tá bom? Não precisa ter uma agressão física para você ser sujeito ativo do crime da Lei Maria da Penha, tá bom? Não precisa ter uma violência física. Você pode cometer a patrimonial, psicológica, moral, sexual.
A moral é a mais fácil. A gente vai para o inciso 5 aqui, ó. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá? São os crimes contra a honra. Então, configurou calúnia, difamação ou injúria, é violência moral contra a mulher, tá bom? Vamos seguir agora para o artigo 8 das medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tá bom? Tendo por diretrizes. Aqui algumas das diretrizes, vou ler só as grifadas, porém leiam todas numa revisão futura, tá bom? Inciso 2, a promoção de estudos e pesquisas estatísticas para sistematização de dados e avaliação periódica de resultados das medidas adotadas. Inciso 3, o respeito nos meios de comunicação social, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica. Inciso 4, implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Esse aqui cai bastante, tá bom? Implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Vamos para o 6. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de proteção de parceria entre os órgãos. Inciso 7. A capacitação permanente das polícias civil, militar e da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e áreas enunciados no inciso 1, quanto às questões de gênero, raça ou etnia. Aqui o 8, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Então aqui é o irrestrito respeito. Pode ser que ele mude para restrito respeito, então fiquem atentos. Inciso 9, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, raça ou etnia e o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 9 vai falar da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A assistência à mulher será prestada em caráter prioritário no SUS e no Sistema Único de Segurança Pública, de forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na lei e emergencialmente quando for o caso, tá bom? Parágrafo 1. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, tá bom? Parágrafo 2. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Inciso 1. O acesso prioritário à remoção quando for servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Então, ela pode ser transferida prioritariamente quando ela for servidora pública. Por exemplo, ela trabalha em Jundiaí. Ela pode ser transferida para Campinas caso ela esteja com problema de violência doméstica em Jundiaí, tá bom? Inciso 2. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 6 meses. Então, ela pode ficar afastada por até 6 meses com auxílio do juiz, tá bom? Vamos para o parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual contra a mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir, o Sistema Único de Saúde. De acordo com a tabela, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestem os serviços. Beleza? Aqui, ó, ele vai falar do parágrafo 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente terão seus custos ressarcidos pelo agressor.
tá bom? Parágrafo 6, ele vai falar que o ressarcimento de que trata esses dois anteriores aqui não pode importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes. Nem, aqui é importantíssimo, peraí, nem configurar atenuante. Ou seja, não é porque o cara ressarciu que ele vai ser, que a pena dele vai ser atenuada, entendeu? É isso então que tá falando aqui. Aí o parágrafo 7. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar. Ou seja, cadê? Aqui já fala já? Não, aqui não fala ainda. Mas vocês vão ver que isso aqui, ó, a prioridade para matricular os dependentes é independente da existência de vagas, tá bom? Vocês vão ver que vai aparecer lá. Parágrafo 8. São sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes, matriculados ou transferidos, conforme parágrafo 7, tá bom? Do atendimento pela autoridade policial. Artigo 10. Na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial. Quem é a autoridade policial, pessoal? É o delegado, certo? Autoridade policial. Que tomar conhecimento da ocorrência, de imediato ele vai tomar as providências legais e cabíveis, tá? Artigo 10A. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e preferencialmente prestado por servidores do sexo feminino. Isso aqui cai muito. É obrigatório que seja do sexo feminino? Não. Por quê? Porque às vezes não tem como, gente. Às vezes não tem policial feminina na repartição, tá? Mas preferencialmente vai ser prestado por servidores do sexo feminino, tá? Parágrafo 1, ele vai falar da inquirição. A inquirição, o que que é? Seria perguntar do crime, né? Tipo assim, ela foi vítima de violência. Aí ela vai. É como se fosse um interrogatório para perguntar o que aconteceu, tá? A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, familiares ou testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Então, em nenhuma hipótese, a mulher. Vou grifar, peraí. A mulher, familiares e testemunhas terão contato com o agressor ou com pessoas a ele relacionadas, tá bom? Inciso 3, ele vai falar da não revitimização. O que é isso? É não ficar passando, por exemplo, reconstituindo o crime de novo. Por quê? Porque é um momento traumático para a mulher, certo? Então, evitando aqui, ó, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, tá bom? Parágrafo 2. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha, adotar-se preferencialmente o seguinte procedimento. Inciso 1. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para este fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Inciso 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica. Tá bom? Inciso 3. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica, a autoridade policial deverá: inciso 1. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Inciso 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Inciso 3.
fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, tá bom? Então, se houver risco de vida, a autoridade policial pode fornecer esse transporte, tá bom? Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio. Deixa eu ver o quinto, informar a ofendida os direitos a ela conferidos, né? Que são esses direitos que a lei traz aqui. Aqui, ó, inclusive o de assistência judiciária para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento e dissolução de união estável. Eu tô procurando a parte que ele vai falar que isso aqui, essa assistência. Bom, eu vou falar e depois a gente vai passar. Essa assistência judiciária, pessoal, ela não se aplica caso a mulher queira a repartição dos bens, tá bom? Ele vai falar lá embaixo, mas eu já vou falar agora, porque às vezes a gente esquece. É isso aí. Então, ela tem o auxílio de assistência judiciária, tá? Mas não se aplica para a repartição de bens, tá bom? Beleza. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Inciso 1, ouvir a ofendida, papapá, papá, enfim. Isso aqui é o que o delegado vai fazer, tá bom? O que é importante aqui? Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, tá? Aí vocês vão ver que, se eu não me engano, essa lei aqui, ela só tem prazos de 48 horas. Então, se algum dia você estiver respondendo uma questão da Lei Maria da Penha e falar, qual o prazo para o delegado remeter o expediente para o juiz? 48 horas. Qual o prazo para não sei o quê? 48 horas. Tá bom? Eu vou confirmar que a gente vai ler até o final, mas se eu não me engano é isso. Ou tem um prazo só de 24 horas, ou a lei inteira é 48 horas, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui é outra coisa que o delegado vai fazer: verificar se o agressor possui registro ou porte de arma de fogo e, na hipótese da existência, juntar aos autos, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou emissão do porte, tá bom? Artigo 12c. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher ou psicológica, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. E aí, por quem ele vai ser afastado? Inciso 1, pela autoridade judicial, certo? Pelo juiz. Inciso 2, pelo delegado, quando o município não for sede de comarca, ou seja, não tem um juiz no município, só no município vizinho, por exemplo. Então é o delegado que vai fazer esse afastamento. E quando não houver delegado nem juiz, vai ser o policial, tá? Parágrafo 1. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Eu acho que era isso que eu falei então, pessoal. É só esse prazo aqui que é 24 horas. E depois o resto vai ser tudo 48. Vamos confirmar e no final a gente anota certinho isso aí, tá bom? Então aqui, ó. Se for afastado pelo delegado ou pelo policial, o juiz ele tem que ser comunicado em 24 horas, tá bom? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva, não será concedida liberdade provisória ao preso, tá bom? Vamos para o. Legal, vamos para cá então, já vamos direto. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, os atos eles podem ser realizados em horário noturno, tá bom? Deixa anotado aí. Artigo 14A. A ofendida tem por opção propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica. Aqui é o que eu falei. Agora aqui, ó, exclui-se da competência dos juizados a pretensão relacionada à partilha de bens, tá? Então, se for para partilha de bens, vai para o juízo comum, tá bom? Agora aqui, ó, artigo 15. Só um momento, vamos ver o parágrafo 2 aqui, ó. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar,
Após o ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução da união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, tá bom? Em qualquer juízo. Vamos para o artigo 15 agora. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis redigidos por esta lei, o juizado. Então, o que acontece? Aqui a ofendida ela pode escolher qual juizado ela vai tocar esse processo, tá bom? Então ela pode escolher o juizado do seu domicílio ou da residência dela, né? Do lugar em que o fato ocorreu, ou seja, vou dar exemplo aqui comigo, né? Imagina que ocorreu em Jundiaí a demanda, tá bom? Então, e ela mora em Campinas. Então ela pode fazer ela pode escolher o juizado de Campinas, o juizado de Jundiaí, ou ela pode escolher o juizado do domicílio do agressor. Vamos dizer que o agressor morasse em Várzea, ela pode escolher o juizado de Várzea, tá bom? Para continuar essa demanda. A gente vai para o artigo 16 agora. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então aqui é a renúncia da representação. Não sei se vocês sabem, mas eu, por estar na área, já presenciei algumas vezes. Muito caso de Lei Maria da Penha, a mulher liga e aí na hora que ela precisa representar para o marido ser preso, ela renuncia. Aí ela fala, não, coitado, ele vai ser preso, que eu não sei o quê, e papapá. E aí ela renuncia. Então aqui está falando da renúncia da queixa, tá? Então, por exemplo, só será admitida a renúncia em audiência especialmente designada com essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, tá bom? Então fiquem atentos com essas palavras aqui, ó. Antes do recebimento da denúncia, audiência especialmente designada com essa finalidade e ouvido o Ministério Público, tá bom? Vamos para o artigo 17. É vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outra prestação pecuniária, bem como substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Ou seja, não dá para eu trocar a pena do agressor por cesta básica, por exemplo, certo? Ou multa. Não pode ocorrer isso na Lei Maria da Penha, tá bom? Aqui o nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram os crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido não abrange o nome do autor, tampouco os demais dados do processo, certo? Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Pessoal, é exatamente isso que eu falei então para vocês. Essa lei, ela vai ter o prazo de 48 horas, em exceção àquele artigo do policial comunicar ao juiz, tá bom? Que é o que a gente leu que estava em vermelho lá em cima. Vamos lá. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor. É isso. Aí tem essas outras medidas aqui, a gente não vai ler, mas leiam em casa. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das duas partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Então, o que acontece? Não precisa ter a audiência em si, o processo todo, para ser concedida uma medida protetiva, tá bom? Basta a solicitação da mulher já é o suficiente, ou do Ministério Público. Aqui ele vai falar das medidas, ó. As medidas protetivas serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados.
E aqui, poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares ou de seu patrimônio. E aqui ele vai falar, cadê? Tem uma parte que ele vai falar da revogação. Bom, esse aqui é importante também, ó. As medidas protetivas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. Então vai ser concedido independentemente disso. Cadê a revogação, gente? As medidas protetivas vigorarão, é esse aqui, enquanto persistir risco à integridade física. Tá bom? Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, tá bom? Aqui, achei. Pô, trabalho pra achar. Aqui, ó. Esse aqui. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Sobre a prisão preventiva. Então, o juiz ele pode revogar a prisão preventiva se não tiver motivo, né, para manter, ou decretar novamente se surgirem novas razões que justifiquem essa prisão preventiva, tá bom? Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou defensor público. Esse aqui, interessante também, esse aqui é muito importante. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Ah, mas que bobeira. É claro que ela não pode e tal. Tá bom, pessoal. Depois cai na prova lá e vocês vão chorar. Então, entendam isso aí. Ela não pode entregar notificação ao agressor. Tá? Só isso. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Deixa eu trocar minha cor aqui. Aqui, ó. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês vão ver que tem algumas partes que elas são redundantes. Ó, olha aqui. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Tá. Agora vamos subir lá em cima lá. Vocês lembram aqui, ó? Peraí, só um instante. Achei. Aqui, pessoal. Então, lembra lá que estava falando de afastar do lar? Aqui também, ó. Verificada a existência de risco atual ou iminente, o agressor será imediatamente afastado do lar pela autoridade judicial, pelo delegado ou pelo policial, tá bom? Aqui ele vai falar de novo isso aí, ó. Peraí. Aqui, ó. Constatada a prática de violência familiar, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, tá bom? Então, ali, na realidade, é constatado o risco, né? E aqui é constatada a prática de violência. Mas, enfim, vejam que elas são semelhantes, mas tem uma leve diferença, tá? O 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. O B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar. 5. Prestação de alimentos, provisionais ou provisórios. 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação. 7. Acompanhamento psicossocial do agressor. Então, isso o juiz pode determinar ao agressor, tá bom? Todas essas medidas aqui. Parágrafo 1. As medidas referidas neste artigo não
impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor. Aqui, ó, parágrafo 2. Na hipótese de aplicação do inciso 1, suspensão do porte ou posse de arma de fogo, ficará o supervisor imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, tá bom? Então, quando tiver que retirar a arma de fogo do agressor, é o superior imediato que fica responsável, tá? Parágrafo 3. Para garantir a efetividade das medidas, o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial, que somos nós que estaremos na Guarda Civil, tá bom? Ou da Polícia Militar também, Polícia Civil, enfim. Esse aqui é novo, pessoal, ó. Esse aqui é novo. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nesse artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. Muito legal. É um parágrafo novo aqui, tá bom? Ó, 2025. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Inciso 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos bens relativos, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Inciso 4. Determinar a separação de corpos. Inciso 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição básica mais próxima do seu domicílio, ou na transferência deles para essa instituição, independente da existência de vaga. Lembra que eu falei para vocês? Só que aqui tem uma leve diferença. Independente da existência de vaga é instituição básica, tá bom? O outro ele fala unidade escolar mais próxima, alguma coisa assim, tá? Mas prestem atenção nessa diferença aqui. Vamos dar uma olhada lá em cima lá, peraí. Aqui, ó. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Ah, legal. Aqui ele fala básica também. Ou transferi-los para essa instituição mediante apresentação dos documentos. Tá, lá ele fala também que é instituição básica. Então, segue a vida, pessoal. Aqui ele só traz que é independentemente da existência de vagas. Aqui o 6, que é o juiz pode também fazer, né? Conceder à ofendida o auxílio aluguel por período não superior a 6 meses, tá? Artigo 24. Não, tá certo. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas. Inciso 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Por exemplo, nesse caso aí, ele está se preocupando com a seguinte situação. A mulher, por exemplo, está afastada de casa. E aí o marido subtrai os bens dela, certo? E aí ele está protegendo esse acontecimento aí, tá? Caso isso aconteça, ele tem que restituir. Esse aqui é um outro, ó. Proteção temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum. Ou seja, se os dois têm a casa no nome, por exemplo, compraram a casa juntos, né? Então você não pode fazer um contrato de venda, locação, por conta disso, que o cara pode vender a casa que está no nome dele, por exemplo, mas ele comprou junto com a mulher, certo? Tem as outras aqui, deixa eu ver. Tá, vamos tocar a bola que tá quase acabando, pessoal. Do crime de descumprimento de medida protetiva. Artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas previstas nesta lei. A pena é de reclusão de 2 a 5. Parágrafo 1. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Ou seja, ainda que o juiz não for da vara criminal, ele pode deferir essas medidas, tá? Então aqui, ó, independe da competência civil ou criminal do juiz.
Parágrafo 2. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial, ou seja, apenas o juiz, pode conceder a fiança, tá bom? Aqui o Ministério Público, a gente vai pular. Eu não vou ficar lendo o Ministério Público, que é chato. Da assistência judiciária, tá acabando, viu, pessoal? Da assistência judiciária, artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19, certo? Aqui é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado, tá? Aqui ele vai falar da equipe de atendimento multidisciplinar, que eu também não vou ler, porque isso aqui quase nunca cai. Na realidade, eu nunca vi cair, né? Disposições transitórias. Disposições finais. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não tem nada demais aqui não, pessoal. Aqui acabou, tá? E a gente vai... Vou mostrar novamente o resumo. Aqui tá o resumo para vocês, ó. Mostrar como que ele funciona, né? Ó, lembra do artigo 1 lá? Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então aqui ele já vai falar o objetivo da lei. Artigo 2. Toda mulher, independente de orientação sexual, classe, raça, etnia, goza dos direitos inerentes, papapá. Aqui, ó. Pessoa humana, né? Vamos descer um pouco pra gente ser... você tá revisando lá, aí você olhou aqui, ó. Ponto 12c, importantíssimo. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida e integridade física da mulher, o agressor será imediatamente afastado do lar pela autoridade judicial, pelo delegado, quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial, quando o município não for sede e nem tiver delegado disponível, certo? Aí você vai ver o quê? O bisuzão que eu dei. O único prazo de 24 horas é esse aqui, ó, certo? Que é para comunicar ao juiz, aqui, ó, prazo máximo de 24 horas. E o resto é tudo 48 horas, certo? E é isso, gente. Então, o resumo é isso. Ele é muito prático e intuitivo. Vocês vão ver, pelo menos, acredito que vocês vão perceber que eu não fico desenhando, rapaziada. Eu não tenho desenhinho, bisuzinho desenhado, mapa mental. O meu resumo é na lei, tá? Por quê? Porque é isso que cai, gente. Nunca vai cair um negócio desenhado na sua prova. Nunca vai. Sempre vai cair o que tá escrito. Se você leu o que tá escrito, você vai lembrar na prova, certo? Então, comigo vai ser sempre isso aqui, ó. PDF, texto, lei, grifado. Só que eu tento o quê? Deixar o mais intuitivo possível, certo? Para você pegar aqui, ó, e você falar: aqui o juiz vai determinar lá por prazo certo. Aqui, até 6 meses. O que é isso? É a manutenção do vínculo trabalhista, certo? Ó, a mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular seus dependentes. Então eu tento deixar o mais intuitivo possível. Aqui, ó, importantíssimo, viu, pessoal? Não deixem de revisar isso aqui, tá bom? É isso então. Comigo é sempre PDF, lei seca, grifada e o mais intuitivo possível, tá? Deixem o like, curtem, comentem e é isso aí. Até a próxima.